Olá pessoal, sou Leandro Scalabrin e sejam todos bem-vindos aqui da Estação SWA, uma edição totalmente especial hoje, diretamente da PET Brasil 2024 aqui no nosso stand e um dos maiores eventos de educação do Brasil, e aqui a gente está trazendo um pouquinho o que o Grupo SWA está fazendo para impactar a educação no Brasil, também nos conectar com nossos parceiros, entender mais ou menos porque o mercado de educação também está proporcionando para os próximos anos termos de inovação e competitividade para os nossos clientes. E hoje a nossa estação aqui está com uma pauta bem interessante. Para bater esse papo, Augusto Guimarães, diretor de marketing e eventos da CRM Educacional. Para nós é um prazer muito grande, Leandro. Agradeço demais pelo convite em nome aqui da CRM Educacional. E temos acompanhado também um pouco do trabalho que a SWA tem feito no segmento educacional, muitas conversas com clientes, ouvindo feedbacks e por muitas vezes embasam, né, o que a gente percebe na prática, que de fato quando a empresa tem propósito de ajudar a educação, ela na prática que a gente percebe isso, né, e é muito gratificante acompanhar o Grupo SWA, um grande parceiro. E a gente percebe nesses feedbacks das instituições de ensino o quanto que tem de fato cumprido com esse propósito e impactado significativo o mercado. Então, para a gente é um orgulho muito grande sermos parceiros e pelo convite, né, de falar aqui na Estação SWA sobre esse tema que a gente é simplesmente apaixonado. Afinal de contas, CRM Educacional, ela vive relacionamentos dentro da educação e o quanto que os relacionamentos, quando bem construídos, quando bem gerenciados, eles impactam positivamente todo o ecossistema, né? Então é um tema que a gente gosta de falar, gosta de discutir, gosta de promover, porque a gente percebe na prática também o quanto que isso é positivo para o segmento educacional, para as instituições de ensino. O Grupo SWA e o nosso propósito é mover e transformar pessoas através da tecnologia. Nós somos a tecnologia que move e transforma pessoas, né? E vamos lá, Augusto. Então, você já tem um tempo de mercado, né? E aí, como é que você poderia a importância da CRM Educacional dentro desse processo, né? Como é que vocês têm impactado o mercado educacional com a jornada de vocês, com as soluções de vocês? Perfeito, você falou de propósito, Leandro. O nosso propósito é transformar, ajudar as pessoas a alcançarem a sua transformação por meio da educação. E essa CRM Educacional é uma EdTech, né? A gente tem a expertise de construção de tecnologia. Então, para que a gente consiga entregar esse propósito, a gente usa muito, inclusive, aquela técnica do Golden Circle, né? Uhum. E a gente acredita que alguns pilares são fundamentais. Esses pilares, para nós, são pessoas, processos e tecnologia. A CRM Educacional percebeu, há algum tempo atrás, que as instituições de ensino, de modo geral, elas tinham algumas necessidades de profissionalização do processo de captação de alunos, o processo de gestão de relacionamento, muito em função do próprio momento de mercado, né? Alta competitividade, as instituições tendo um desafio para poder manter os seus preços, a gente percebe as instituições indo, inclusive, no movimento de diminuição de ticket médio, e então a gente acredita, né, até baseado em outros segmentos, a gente acredita que um processo profissionalizado, ela contribui para que a instituição de ensino ela se posicione e faça frente a esses desafios, consiga superar esses desafios. Um dos caminhos é a gestão de relacionamento. Então, a CRM Educacional existe aí desde 2014. Estamos uma jornada, 10 anos já. Quase 10 anos já. E trazendo tecnologia para as instituições de ensino, justamente com que elas possam aprimorar esse processo de gestão de relacionamentos, tanto na captação de alunos, quanto também na gestão da permanência. Onde que começa o relacionamento até a matrícula, né? Como é que esse caminho aí? Tem um caminho aí. Tem um caminho. Que parece simples, mas não é, né? Não é. E exatamente esse é um ponto muito importante, porque geralmente quem está principalmente entrando no segmento educacional, você pega aí um gestor de uma instituição de ensino que veio de outros segmentos, ele tem a visão da captação de alunos, por exemplo, no caso do ensino superior, muito no vestibular. Mas, na verdade, a captação ela começa muito antes do vestibular. Muito antes, né? E agora com o novo ensino médio, então... Nossa, é muito importante ter essa visão mais sistêmica, porque a gente acredita que a captação ela começa quando o aluno ainda está lá no ensino médio
quando ele está naquele momento de não saber onde vai estudar, o que ele vai fazer da vida dele. E esse é o momento em que as instituições de ensino precisam impactá-lo, precisa compreendê-lo e precisa ajudá-lo a ser conduzido para a sua própria transformação por meio da educação. Então, o vestibular, ele é uma etapa lá na frente do processo. A verdade é que a captação começa nesse momento em que você tem ali essas pessoas, num primeiro momento, pensando aonde vai estudar, o que vai fazer, né? Você precisa ser provocado, precisa ser estimulado para isso, né? É aí que entra a captação. E como é que o CRM educacional entra ajudando essas instituições de ensino nesse processo? Porque começa lá antes, lá um pouquinho da jornada. Pois é, esse é um ponto muito legal, porque geralmente as instituições de ensino superior, né, olhando para o mercado da educação superior, a gente percebe muitas instituições que desenvolvem trabalhos com as escolas da região. Então, muita instituição fazendo isso. Porém, esse trabalho de relacionamento com as escolas, nem sempre ele é bem feito. Depois do contato inicial, tem um acompanhamento. Tem um acompanhamento. E você precisa, Leandro, primeiro mapear do público-alvo que a sua instituição de ensino tem, qual é o perfil desse aluno. Quem ele é, quais são as suas preferências, de onde ele vem, que escola ele estudou. Enfim, tem uma série de características que a gente precisa avaliar para poder fazer o segundo passo, que é entender de qual escola que eu tenho ali dentro nas proximidades que tem mais características desses alunos, tem mais leads que poderiam vir para dentro da minha instituição. E esse relacionamento com essas escolas, eles precisam acontecer de modo que eles sejam uma relação ganha-ganha. Só que a ganha-ganha não é o ganha-ganha entre a instituição de ensino e a escola. Ele tem que ser ganha-ganha-ganha, porque o aluno também tem que perceber esse valor dessa parceria. Sim. E esse é o ponto principal, porque quando você tem uma instituição de ensino superior se relacionando com escolas de maneira assertiva, você consegue impactar esses alunos por meio de uma série de ações para que ele consiga perceber essa sinergia entre a escola que ele estuda e a faculdade que tem potencial. Porque tem que ter um match, porque ele já vem de um costume, de uma cultura, e ele tem que entrar numa instituição já que tenha essa passagem de bastão, ela tem que ser muito próximo do que ele já vinha, experiência que ele vinha anteriormente. Exatamente. Quando um jovem entra no ensino superior, ele tem algumas diferenças muito grandes do que ele vivenciou no ensino básico, no ensino médio. E essas percepções, essa experiência diferente, ela impacta muito naquele primeiro momento, aquele choque de realidade. Esse choque de realidade, ele muitas vezes, ele faz com que o aluno se assuste. Ele se questiona. Até porque ele está até mudando a fase da vida, ele tá um novo passo da fase da vida dele, né? Cara, a gente tem que olhar para que realidade que esse cara tem, né? Qual que tá passando pela cabeça desse jovem, esse cara que tá ansioso. A gente tá na geração dos ansiosos. Dos ansiosos, né? E aí o cara tem uma mudança enorme do jeito como as coisas acontecem, tudo aquilo que ele viveu é diferente no ensino superior. Ele fica super inseguro, né? Então a verdade é que quando você tem uma proximidade das escolas com as instituições de ensino superior durante o ensino médio, você começa a minimizar essa barreira, né? Principalmente, Leandro, umas práticas que eu percebo que faz muito sentido é você trazer esse estudante para dentro do ensino superior enquanto ele ainda estuda no ensino básico. Legal. No ensino Podemos dizer assim, porque uma pergunta que eu ia fazer, né? Se podia enfatizar algumas dicas para esse processo de integração. Bom, vamos falar disso um pouco mais para frente, mas temos algumas dicas sem dúvida, e é justamente esse modo de fazer que faz com que essa sinergia ela seja ganha-ganha-ganha. Porque a escola ganha, ela consegue gerar valor para o aluno percebe, ele tem essa percepção de valor do cuidado que está acontecendo nessa passagem de bastão, nessa transição. Por quanto essa relação, quanto mais forte for, menor o impacto desse aluno e mais fácil dele conseguir transferir aquele apego que ele tem com a escola para o ensino superior, né? E a instituição de ensino superior também ganha, porque obviamente isso facilita uma jornada de decisão. Afinal, você preferiria se matricular numa instituição de ensino que está te abordando ali porque você está na época do vestibular, ou uma instituição de ensino que já está construindo essa jornada contigo há algum tempo? Tem uma questão assim mais de segurança, né? De você se sentir mais acolhido, né? Se sentir mais acolhido, conhecer mais de perto, você já ter participado de ações que a instituição promove, conhecer a
instituição, conhecer o relacionamento, ter experiência de outras pessoas que estudam lá. Isso tudo ajuda na construção, não só da decisão, quanto no sentimento de pertencimento. E aí vem a retenção, né? Exatamente. A retenção, ela começa lá na captação. Por isso que a gente sempre diz, a captação ela é o pontapé inicial. Se a instituição de ensino tem problema de retenção, olha seus processos de captação. A gente acredita muito nisso e a gente vê na prática que quando a instituição de ensino faz uma captação bem feita, o impacto na gestão da permanência é diferente. Dá uma longevidade maior, né? Exatamente. E aí a parceria da SWA aí com o CRM Educacional vem azeitar todo esse processo, desde lá da captação até a retenção e a longevidade, né? Exatamente. E a gente acredita, né, que essas relações de parceria, ela também segue esse mesmo princípio de ganha-ganha-ganha. Porque é esse tripé que precisa ser sempre o ponto de partida. A gente acredita na experiência e a gente também acredita na experiência das parcerias, né? O quanto que isso gera sinergia para o mercado. Então, essas integrações, elas dão sustentação para que a instituição ela foque no que é importante, no negócio dela, nos alunos, no relacionamento, no desenvolvimento, no sucesso desses alunos. E a parte de tecnologia, quem tem que resolver somos nós. Somos nós, verdade. Somos nós, né? A nossa parceria, a nossa relação que entrega, no final do dia, esses benefícios para a instituição. Nesses 10 anos, deve ter observado muitas estratégias, algumas que deram certo, outras nem tanto, e tem uma questão da regionalização, que tem um pouquinho a cultura regional, né? Mas se fosse compartilhar aqui com o nosso, está aqui na nossa estação SWA, que estratégia você traria, assim, dentro desses 10 anos de experiência, que tem dado muito certo, né? Enfatizando, talvez algum já tenha trazido aqui, né? Para os nossos ouvintes aí, né? Processo de captar e também reter na longevidade, né? Perfeito. Bom, a gente começou falando um pouquinho disso no início, que tem a ver com a gente acompanhar esses alunos no momento em que eles estão no ensino médio. Mas esse acompanhamento ele precisa ser mapeado, porque uma gestão bem feita é aquela gestão que você consegue acompanhar os números, consegue entender o que está dando certo e o que não está dando certo. Eu encontro, infelizmente, muitas instituições que até têm as relações com as escolas, mas elas acabam não conseguindo mensurar. Aquilo está funcionando, aquilo precisa ser aprimorado, aquilo talvez tem que ser descontinuado, desfeito e reconstruído. Então, o primeiro passo é você conseguir criar mecanismos de mensuração. A gente, por exemplo, disponibiliza para essas instituições que trabalham com escolas ferramentas para que, quando ela vai lá dentro de uma escola e promove, por exemplo, algum tipo de iniciativa, divulga os cursos, convida para eventos institucionais, ela vai conseguir capturar a informação daqueles alunos interessados que vão participar dessas iniciativas e até para que a gente consiga promover a experiência que ele precisa receber, pensando no engajamento dele, pensando no pertencimento dele, essa jornada ela é toda gerenciada, ou seja, eu consigo entender o cara que ele entrou nessa abordagem, ele foi impactado positivamente, ele deu continuidade, e o cara que virou uma matrícula lá na frente. Então eu consigo olhar, por exemplo, uma parceria de uma escola com a instituição de ensino, olha, quantas matrículas aquela parceria me trouxe. Então essa gestão ela precisa ser bem feita para a gente não colocar energia onde não tem dado tanto resultado e olhando o qual que é esse resultado, né? Principalmente do ponto de vista do aluno. Eu estou matriculando e esse cara está ficando, esse aluno está dando continuidade. Então criar esses mecanismos usando esse tipo de tecnologia, por exemplo, é um dos fatores. Como é que você vai nutrindo esse aluno para se ele está no caminho certo, para conhecer o que ele vai cursar na faculdade também, né? Exatamente, ele tem que ter uma jornada. Essa jornada ela precisa ser pensada, planejada, né? Tem que fazer esse trabalho de entendimento e pensar, poxa, o que de fato vai gerar valor para esse aluno? Eu acompanho algumas instituições de ensino que são muito bem sucedidas nesse gerenciamento, nessa conexão entre ensino básico e ensino superior. Eu acho que eu posso até citar, aqui em São Paulo tem uma instituição de ensino chamada Instituto Mauá de Tecnologia. Legal. Essa é uma instituição de ensino que eles fazem um trabalho com as escolas da região, fazem esse mapeamento. E, Leandro, é impressionante o quanto que estes eventos que eles convidam os alunos para trazer para dentro, para conhecer a estrutura, para conhecer a instituição, para participar de eventos de diversas naturezas, os caras fazem um trabalho impecável
O aluno, quando ele está no processo de decisão de matrícula, ele não quer saber de outra instituição. E ele vai começar a falar isso para os amigos também. Ele vai falar com os amigos, ele já está muitas vezes conectado com quem estuda lá, participativo das iniciativas. Então, por que eu vou conectar esse aluno só depois de ele ver lá matriculado? Eu posso criar esse relacionamento antes, eu posso já ir estreitando essa relação antes, para poder fazer com que o processo de matrícula não seja o momento da decisão. A decisão já foi lá atrás. Já foi lá atrás. E às vezes nem é dele, às vezes tem os pais que influenciam muito também, né? Sem dúvida nenhuma. E essa influência dos pais, ela é fundamental. A gente precisa pensar nessa jornada, não só do ponto de vista desse aluno. É fundamental envolver a família, porque por mais que no ensino superior o jovem ele tenha o direcionamento do que ele quer fazer, ele considera demais ainda o que a família orienta, direciona, e não só a família, né? Também a comunidade, os seus amigos. Então, esse passo de construção da tomada de decisão dele é influenciado por vários fatores, e a gente tem que ter isso dentro da nossa estratégia. A instituição de ensino ela precisa pensar nessa jornada, nessa visão mais ampla. Então, eu não vou pensar só no adolescente, naquela pessoa que vai se matricular. Eu tenho que pensar em todo o contexto que ele vive. Eu acredito muito nesse gerenciamento importante de você conseguir mensurar resultados, criar mecanismos para isso, usar tecnologias, por exemplo, lá na CRM Educacional a gente disponibiliza recursos para as instituições gerenciarem isso, mas ponto 2, pensando na jornada, essa jornada ela precisa ser mapeada, quais são olha, vamos fazer tal evento dentro da escola, o que a gente vai levar como um atrativo, como é que a gente vai conseguir impactar esse primeiro interesse. Esse cara ele vai depois para qual etapa? Ele vai ser convidado para ir para dentro da instituição de ensino superior? A gente vai promover eventos dentro da instituição de ensino superior direcionada para esse estudante? Tem estudante, por exemplo, que já tem mais uma ideia do que ele quer cursar, para qual área ele vai. Tem outros que não. Então, essa jornada ela tem que ser pensada em multicaminhos, né? Então, esse é o segundo ponto. Essa jornada ela tem que ter diferentes caminhos para aqueles alunos que sabem, aqueles alunos que não sabem, aqueles alunos que precisam de um empurrãozinho. Eu vejo muitas instituições de ensino, por exemplo, quando leva esse aluno para dentro da instituição de ensino superior, ela cria um ambiente imersivo, Leandro. Então, o aluno ele consegue ter a percepção do curso, da profissão que ele vai fazer antes de se matricular, para saber se aquilo faz sentido, aquilo não faz sentido, mas não de uma forma expositiva. Se ele sabe o que ele vai fazer, já é um ponto a menos, porque às vezes a retenção se dá naquilo que ele está fazendo no curso certo, né? E se ele conseguir saber antes se realmente é aquilo, a retenção ela é mais precisa. Ela é mais precisa. É claro que a gente tem que sempre considerar que essa pessoa, nessa fase que ela está da vida dela, ele tem todo o direito de mudar de ideia. Sim, né? É então, verdade. A gente tem que estar preparado para isso. Eu sempre brinco com as instituições que a gente acompanha, que criam estratégia de gestão da permanência, que é muito melhor a gente ter um caminho em que o aluno ele pode, por exemplo, trocar de curso do que ele simplesmente ir embora, trancar e se transferir para outra instituição. Então a gente tem que entender também que esse aluno ele pode mudar de ideia. Mas, cara, é exatamente isso. Se a gente consegue construir uma jornada em que o aluno possa experimentar aquilo que ele vai estudar, a construção da decisão dele é muito mais sólida, né? Então, esse é um dos principais dicas que eu dou, quando você constrói uma jornada e você tem dentro de uma instituição de ensino uma série de ferramentas para você poder entregar essa experiência para o aluno, você consegue, a partir daí, criar valor, criar senso de pertencimento, ele consegue pensar talvez se aquilo faz sentido para a vida dele, ele consegue se visualizar lá na frente. As instituições têm esse desafio. Como é que você coloca essa pessoa que está nesse momento da vida, com todo esse contexto social, essa pressão de mudança, saindo da adolescência, entrando na fase mais adulta e tudo mais. Exatamente. Então, essa experimentação, eu acho que ela é uma das principais ferramentas que a gente pode entregar para essa geração, para que eles consigam construir a sua decisão. Então, eu acho que essa talvez seja uma das principais dicas. E aí, essas ferramentas, elas vão ser diversas. Cada instituição tem os seus diferenciais, tem aquilo que faz de melhor, tem os cursos, tem o contato com a sociedade.
as empresas, sistema local. o sistema local, o que está funcionando, quais são as demandas. Quando você leva o aluno para ele enxergar quais são os reais problemas que ele vai poder contribuir, cara, isso é o que cria senso de pertencimento. Aí a decisão se ele vai estudar na A ou na B, isso já passou. Já passou. Ele já tomou essa decisão lá no inconsciente dele. Né? O processo de vestibular ele vira uma mera formalidade daquilo que já está construído, já está definido. Então, eu acredito muito nessa relação que existe entre o ensino superior e o ensino básico, quando a gente constrói jornadas verdadeiras focadas no relacionamento. Que legal. Augusto, o que é esse conceito intake? Intake, olha, eu aprendi isso também na marra, sabe? Porque quando eu comecei na minha carreira, eu não tinha participado de mercados que tinham o conceito do intake. Intake, basicamente, no nosso entendimento, é a campanha de captação. No ensino superior, Leandro, a gente tem basicamente duas entradas quando a gente pensa no ensino regular presencial. Eu falo regular presencial porque existem diferentes modalidades, diferentes modelos. Mas pensando nesse presencial regular, a gente tem lá o ingresso no ensino superior no verão e o ingresso no ensino superior no meio do ano, no inverno. Então, os intakes, eles são basicamente os momentos em que a gente vai ingressar no ensino superior. O intake, ele é basicamente a campanha de captação. Então, ele reúne, por exemplo, esses períodos de ingresso, né, verão e inverno, mas pode também ter diferentes modelos. Então, tem instituições que já não estão mais nesse tradicional, onde, por exemplo, no EAD você pode entrar... É contínuo. Diferentes momentos, é contínuo, né? Então, o intake também tem a ver com essas janelas de entrada no ensino superior. E as estratégias com base em cada janela? Muda muito, né? Muda muito, porque se você pensa no ensino superior no meio do ano, geralmente a garotada que está lá no ensino médio, por exemplo, não vai ser o público-alvo principal que vai ser impactado. Você tem que pensar naquelas pessoas que já se formaram e que eventualmente não ingressaram, né? Os ingressantes tardios. Ou quem não, algum concorrente que não conseguiu reter. Um concorrente que não conseguiu reter, trabalhar estratégia de transferência. Você também vai impactar aquelas outras camadas da sociedade que a gente sabe que tem uma deficiência enorme do ensino superior. A gente viu aí nos números recentes, mais de 60% das pessoas que têm entre 25 e 60 anos, algo assim, eu não lembro exatamente o número agora, mas existe um número muito grande de pessoas que têm o ensino médio, mas não têm o ensino superior. A nosso grau de... Agora eu lembrei o número, 18% é o número de pessoas no Brasil que têm ensino superior. 18% apenas. É baixo, né? Muito baixo. Se a gente enxerga a educação como um agente de transformação social, um país onde a gente tem tantos desafios, é na educação que está todo o potencial de transformação. Mas como transformar, né, nesse cenário onde nós temos somente 18% da parcela populacional com o ensino superior? E olha outro número também. No final do ano passado eu vi que 27% dos jovens entre 18 e 26 anos não estudam. Então olha também o mercado que tem para como que a gente pode impactar e captar essa galera. Eu acho que o desafio é do acesso, né? A gente tem um problema sério de acesso ao ensino superior, mas eu acho que mais do que isso, a gente tem um desafio de conseguir manter essa percepção de valor do ensino como um agente de transformação social. Eu acho que o nosso desafio está aí. Como é que a gente faz para essa galera que deveria estar no ensino superior, mas não está, muitas vezes por questões de acesso e muitas vezes por questões de crença. Não enxerga o ensino superior como um agente de transformação social. Então, eu acredito que esse é o desafio. E quando a gente pensa em campanhas e intakes de meio de ano, né, a gente tem que pensar nessas diferentes classes sociais, diferentes camadas, diferentes estratégias. Eu posso ter uma estratégia, por exemplo, para captar uma invasão de um concorrente, eu posso ter uma estratégia dentro, às vezes, no mesmo take, né? Posso olhar, inclusive, as pessoas adultas que já estão chamados os adultos tardios, né? Aquele cara que não entrou diretamente saindo do ensino médio para o ensino superior. Eu posso olhar para essa camada e como é que eu consigo estimular dentro das possibilidades que a instituição possui para trazer esse cara para o ensino superior, né? Então eu tenho que olhar para diferentes estratégias dependendo do intake. Então o intake ele é fundamental para entender, olha, qual que é o público-alvo, quais são os objetivos que eu vou trabalhar de forma diferente em cada intake.
Legal. Bom, nós estamos falando aqui na nossa parceria, na CRM Educacional, então, e aqui o Jacad, né, com o grupo SWA, e aí gera uma série de informações e acompanhamento que a gente consegue acompanhar toda essa jornada, né? E aí, na sua percepção, né, quais são os indicadores chaves que o cliente de gestão deve acompanhar dentro desse processo para entender como está, inclusive, o seu processo de captação, os intakes e tudo mais, né? Maravilha, vamos lá. Eu acho que as tecnologias integradas, elas são, de fato, a alavanca que o gestor precisa para poder entender a sua performance e, sem dúvida nenhuma, essas integrações, elas contribuem demais. O que eu percebo muito nas instituições que não usam as ferramentas integradas? Geralmente as equipes de captação, principalmente, elas são muito sobrecarregadas, Leandro. As equipes, elas estão muitas vezes envolvidas em trabalhos manuais, operacionais, refazer muitas vezes as ações. Então, eu tenho lá, por exemplo, todo um processo de captação acontecendo dentro de um CRM, mas a hora que esse aluno vai se matricular, esse cara, ele precisa ser redigitado, os dados, coloca lá na secretaria a fila para eles poderem digitar tudo de novo. Gente, quanto tempo a sua equipe perde fazendo trabalhos manuais, controlando as planilhas, consultando os sistemas, validando? Se o chefe pede um relatório, pelo amor de Deus, demora dias para a gente poder entregar um número correto, não é? E dentro do processo de captação, isso tem que ser em tempo real, né? Porque a estratégia, ela é... Pois é, tem que ser em tempo real para que você possa, inclusive, direcionar essas ações. Então, a integração, ela ajuda para que esses dados que começam em uma determinada ferramenta, eles sejam enviados de acordo com a evolução da jornada desse candidato ao longo do processo. Então, nossa integração entre SWA Jacad e a CRM Educacional, na ferramenta de captação, o Wake.me, esse software, ele consegue enviar os dados, né, para o sistema acadêmico quando esse aluno ele está ingressando. A gente acabou, inclusive, de fazer uma experiência agora numa instituição de ensino que a gente atende, uma instituição em comum, e é fantástico, porque a gente faz a jornada de ingresso, a gente tem a possibilidade de fazer a inscrição, fazer a prova, ser aprovado, resolver toda essa jornada de ingresso, mas na hora de fazer a matrícula é lá no SWA Jacad. Então, esses dados, ele não precisa ser enviado por alguém, digitado por alguém, para apertar um botão. Não é necessário. O próprio candidato, ele dá continuidade no processo em tempo real. Quando ele quiser, no tempo que ele quiser. E, principalmente, o time lá da instituição de ensino, ele não está preocupado se isso está funcionando. Ele está preocupado em desenvolver relacionamento, ou seja, o foco na experiência. Não é operação, e sim experiência mesmo. Experiência, o foco na experiência. Como a gente tem uma capacidade sempre muito limitada, né, de braço mesmo, de força de trabalho, a gente tem que focar naquilo que é importante. Então, essas questões de sistemas, elas têm que ser resolvidas por meio de parcerias para que esse ponto não seja um problema, né, para o gestor educacional. E, principalmente, falando em indicadores, o principal indicador é a satisfação do aluno. Esse é o principal indicador. Quando o aluno ele tem a experiência dele positiva, ele não reclama. Sim. Ele elogia, ele indica. Então esse é para mim... faz a propaganda orgânica. Orgânica. Para mim é o principal indicador. Agora existem indicadores específicos. Então você consegue acompanhar, por exemplo, suas taxas de conversão em tempo real. Você consegue acompanhar o seu custo de aquisição por aluno, por canal. Você consegue acompanhar até a própria eficiência do seu time por meio dessas integrações entre essas tecnologias. Legal. Augusto, com esses 10 anos aí, como é que você vê o futuro da educação, considerando aí o papel crescente da tecnologia, entrando mais na área de educação, as ferramentas, né, o próprio CRM educacional? Como é que você vê isso? Poxa, Leandro, essa pergunta é difícil, cara, de responder. A gente percebe que essa geração atual, ela é uma geração que ela está conduzindo um processo de transformação. Talvez a gente não esteja vendo isso tão nitidamente, mas é uma geração que ela tem essa questão da ansiedade, mas ela também tem uma questão de muito autodidata. E aí isso faz um movimento de transformação gigante. A galera não quer mais as instituições que elas não buscam a inovação, que elas não trazem essa experiência para o estudante prática, com propósito. Elas querem elas querem ter um senso de pertencimento e um alinhamento daquilo que ela acredita nas empresas, na instituição que ela escolhe, né? Então eu percebo no futuro uma transformação da maneira
de ensinar, de aprender e principalmente uma construção diferente do papel da instituição de ensino. Sempre haverá instituições de ensino, Leandro, sempre haverá, mas elas serão diferentes do que ela é hoje, né? A gente acredita que essa transformação ela está acontecendo e quem está conduzindo são esses jovens, é eles que estão demandando por meio de mudança do comportamento do consumidor. É só a gente olhar hoje para as criancinhas, né? O quanto que eles já vêm antenados na tecnologia e como eles aprendem, como eles consomem conteúdo, né? Essa geração ela não vai mais entrar dentro de uma sala de aula tradicional e se dá bem, né, nesse processo. Ela vai demandar uma mudança na maneira de ensinar, porque ela aprende de forma diferente. Então eu acho que é aí que tem essa transformação. Eu enxergo um futuro muito promissor, até porque a gente tem um espaço enorme de desenvolvimento social. Sim. A realidade do Brasil é essa, e o papel da educação é essa transformação. Só que a maneira dessa transformação será diferente do que é hoje. A gente vai continuar ensinando os mesmos conteúdos, mas de uma forma diferente. De uma forma diferente. Trazendo tecnologia, trazendo imersão, trazendo inteligência artificial, usando de todos esses artifícios para, no fim, entregar para o aluno aquilo que importa para ele, que gera propósito para ele e que tem impacto na sociedade. Finalizando aqui o nosso bate-papo, Augusto, né? Se fosse para sintetizar, a gente falou muita coisa aqui hoje, né? O que seria um conselho mais importante que se daria aqui para quem está nos assistindo, instituições de ensino, né? Que deseja melhorar a eficiência da captação? Perfeito. Bom, Leandro, primeiro, a instituição ela precisa ter uma autoavaliação muito sincera da sua própria maturidade dentro do processo de captação. Tem que fazer uma autoanálise. Precisa realmente entender o quanto que essa instituição ela tem as condições, as ferramentas certas para poder construir um processo de captação eficiente. Ela precisa, num segundo momento, adotar as tecnologias corretas, as tecnologias que são feitas para poder ajudar a instituição a alcançar esse objetivo. Por exemplo, existem muitas ferramentas de CRM, eu naturalmente falo muito isso porque eu trabalho com isso há muito tempo, conheço de forma profunda muitas ferramentas de CRM. A gente entrega uma ferramenta de CRM, né, o Wake Me Pro, ele é feito para a instituição de ensino captar alunos. Então esse é um grande diferencial, porque toda essa jornada que a gente está conversando aqui é uma jornada que um software, uma tecnologia foi feita para isso, inclusive integrada, né, com os sistemas que a instituição já utiliza, com SWA de ACAD, com outras tecnologias. Então, você buscar ferramentas especializadas contribui bastante. Mas eu diria também que é muito importante que essas instituições elas consigam avaliar, né, o que ela faz de bom, né, e o que ela precisa melhorar, fazendo benchmarks, ela contando, né, obviamente com essa experiência de mercado para ela poder trazer para a instituição o que de fato faz sentido, né? A gente acredita que o foco dessas instituições tem que ser no relacionamento, na experiência desses alunos. O aluno ele não aguenta esperar, por exemplo, o processo do resultado do vestibular, ele não aguenta esperar o boleto que vai chegar daqui 3 dias depois da aprovação, ele não aguenta esperar a data da prova para poder fazer o vestibular. Essas etapas do processo, elas podem ser burocráticas ou elas podem ser simples e intuitivas. Então, foco na jornada, foco na experiência desse aluno para que você consiga ter eficiência. E gestão, as ferramentas estão aí não só para melhorar o processo, o relacionamento, automatizar coisas, mas as ferramentas também estão para poder permitir que o gestor ele consiga entender o que está funcionando, otimizar e aprimorar as estratégias e entender o que não está funcionando e descontinuar. Não tem problema nenhum, Leandro, a gente rever o que não está funcionando mais, corrigir a rota, mesmo durante a captação, durante o intake, baseado em dados, não em percepções, em dados, para que ele possa efetivamente ser mais eficiente. Que show, hein? Pessoal, essa é mais uma edição da nossa estação SWA. Obrigado, Augusto. Eu que agradeço mais uma vez aqui a oportunidade, ficamos muito felizes. Trazendo aí o quanto é importante a experiência do aluno no processo de captação, não só para captar, mas também para reter. Então, se você gostou aqui e aqui diretamente também, inclusive aqui da BET Brasil, né? Uma edição super especial. E se você está gostou do nosso conteúdo, compartilhe, siga a gente nas mídias sociais e que temos muita coisa boa, muito conteúdo legal para compartilhar com vocês. Obrigado novamente, Augusto. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço a todos.